Sociedade dividida meio a meio, por mais que pareça ser justo, na grande maioria dos casos é um grande problema. E vai gerar repercussões negativas para o seu negócio, talvez daqui 2, 5, 10 anos. Quando eu digo meio a meio, não necessariamente entre duas pessoas. Às vezes você divide a participação de forma igual entre 3, 4, 5 sócios. Quanto mais sócios, né, mais problema. Então, assim, tenta restringir se você está começando seu negócio agora, evita trazer tantos sócios. Mas quando você divide por igual, nem sempre isso vai representar, nem sempre isso vai ser um sinônimo, uma garantia de que você está com uma sociedade bem ajustada. Se você tem divisões que não são proporcionais à dedicação, à entrega, ao valor que cada sócio gera, ainda que no início todo mundo esteja de acordo e todo mundo esteja bem, no futuro isso pode mexer com a vaidade de uns, isso pode gerar frustração em outros, e aí você vai ter conflitos societários que poderiam ser melhorados, poderiam ser resolvidos. Esse é o ponto principal que a gente quer trazer nesse vídeo de hoje, que é o segundo vídeo dessa playlist de societário que a gente está fazendo aqui no canal da Safe. Se você está chegando aqui agora e começando por esse vídeo, dá uma olhadinha, a gente tem o primeiro vídeo onde nós falamos sobre contrato social e a diferença dele para acordo de sócio, por que ele não é suficiente para proteger a sua sociedade. Então dá uma olhadinha, confere lá, deixa o seu like e aproveita para assistir também, óbvio, mas não sai desse vídeo porque esse vídeo de hoje vai ser muito legal, a gente vai explicar um pouquinho mais essas questões referentes à parte societária que tangem, ou que, falei igual advogado agora, né, que tangem, né? Quem é que fala tangem no dia a dia? Ninguém fala tangem no dia a dia, né? No que diz respeito à sociedade e à empresa. Espero que seja útil para você e vamos lá seguir para o nosso conteúdo. Acho que o primeiro grande erro que todo sócio comete é justamente de distribuir a participação entre os sócios a partir de critérios que não são os critérios mais, digamos, profissionais. Vou dar alguns exemplos, né? Quando você divide simplesmente por igual, simplesmente sem pensar no critério, sem pensar no porquê que você está dividindo por igual. Segundo, pela amizade, né? Muitas sociedades começam assim, você conhece alguém, é próximo, é um amigo, e aí você convida para uma sociedade para empreender com você, e aí a partir desse convite vocês não discutem aspectos fundamentais, dividem as participações ali meio que na camaradagem, no fio do bigode, e aí isso no futuro gera problema, né? Então, as participações de uma sociedade, quando você vai dividir, ou quando você vai definir as participações, existem alguns fatores e critérios que você tem que considerar para fazer isso, não vou dizer do modo certo, mas para fazer isso do modo mais profissional, mais cauteloso, mais prudente. Aqui a prudência ela é muito importante, a gente está falando de divisão de participação societária, e para muitas empresas, isso representa muito. Eu vou dar um exemplo que é do nosso segmento aqui. A Safe é uma empresa de consultoria que atende negócios da nova economia, principalmente empresas de tecnologia, startups, negócios digitais. Inclusive, fica aí um grande aspas, né? Se você é fundador, empresário, está à frente de uma empresa com esse perfil, a Safe foi feita para você. Vale muito a pena clicar no link que está aqui embaixo para falar com alguém da nossa equipe, marcar uma reunião, apresentar seus desafios e conversar para a gente apresentar e endereçar as nossas soluções. Quando a Safe não tem uma solução, a gente indica quem vai ter para te ajudar. Voltando para o nosso tema, sem me perder muito, quando a gente está falando de empresas de tecnologia, de startups, esse tipo de negócio, ele tende a trabalhar muito o conceito de equity, o conceito de distribuição de participação societária com valuation, com valor de mercado. Numa startup, por exemplo, quanto mais participação você tem, mais potencial de liquidez você tem no futuro. Porque se você detém mais participação, quando você for fazer o famoso exit, quando você for sair da sociedade, quando você for vender a sua parte, seja num M&A, seja numa operação de IPO, seja numa operação de investimento qualificado, quando você for vender a sua parte, você vai colocar dinheiro no bolso proporcionalmente à quantidade de ações que você tem na empresa. Então, numa startup, numa empresa de tecnologia, quanto mais participação você tem, melhor, mais resultado financeiro você vai ter. E ao mesmo tempo, claro, isso se torna uma grande moeda de troca. Por isso que muitas startups utilizam mecanismos societários como vesting, como stock options, como partnership, para atrair pessoas, para reter talentos, ou mesmo capta investimentos, cedendo uma participação em equity em troca de um empréstimo, que é o investimento de fato. Então a participação societária, ela é muito relevante para muitos negócios. Relevante ao ponto de, assim, você trabalhar durante 10, 15 anos, e se você não cuidar bem da sua participação societária, você vai sair com as mãos abanando de um negócio que você colocou sua vida inteira para construir. Então, esse é o nível de gravidade e de importância que distribuição de participação societária tem. E é por isso que eu estou falando com vocês aqui sobre quais são os conceitos que você deve utilizar, quais são os critérios que você deve utilizar para distribuir participação entre os sócios numa empresa. Se você está começando agora, está trazendo aí 2, 3 sócios para te ajudar, como é que você vai definir essas divisões? Aqui vem as minhas dicas e orientações com base na minha experiência atendendo empresas de tecnologia, startups, negócios há 7 anos já, fazendo societário há bastante tempo. Eu quero trazer essas dicas para te ajudar e fazer no teu negócio.
Existem alguns critérios, como eu mencionei, que são importantes considerar. O primeiro deles é o tempo de dedicação. Quando você começa uma sociedade, nem todos os sócios vão poder se dedicar 100% para aquela sociedade, para aquele novo negócio. Na grande maioria dos casos, na verdade, exceto quem já vem com capital, né, de outros negócios, de outros empreendimentos, você vai ter que se dividir. Você vai tocar a tua empresa, vai desenvolver no horário ali part-time, e aí o restante você vai ter que dedicar para outra função que vai te remunerar. Afinal de contas, as empresas não começam gerando receita, não começam distribuindo lucro, não começam pagando prolabore para ninguém. Dificilmente isso acontece. Então, como é que você sobrevive? Como é que a sua família sobrevive nesse início? Você precisa ter outras fontes de renda. Se você não vai se dedicar 100% à empresa, você tem que pesar na balança junto com teus sócios, né? Eventualmente é você que se dedica 100%, os demais não se dedicam. Isso deve ser considerado como um peso. Você tem que colocar isso num quadrante, numa planilha, como um peso. Isso aqui é peso 1 dentro do nosso cálculo de participação. Você tem 100%, você vai distribuir o 100% entre os sócios. Então, o tempo de dedicação, ele deve ser um peso que vai ser somado ali na hora de calcular. Então, quem se dedica, por exemplo, part-time, peso 1. Quem se dedica full-time, peso 2. Isso é um exemplo. Então, você coloca lá essa numeração. Segundo critério, capital investido. Não adianta você se dedicar 100% para a empresa no início, se quem está colocando todo o dinheiro para o negócio funcionar é um outro sócio, que ainda que seja part-time, está colocando um capital. Então, muitas vezes um sócio que é part-time não está 100% dedicado ao negócio, muitas vezes ele nem está tão envolvido na operação. Como ele colocou mais dinheiro, como ele investiu para fazer a empresa sair do zero, né, sair da inércia, esse sócio vai ter também uma participação que vai pesar um pouco mais. Não necessariamente ele vai ter uma participação maior porque ele colocou dinheiro. Se a gente for pegar na prática, por exemplo, das startups, os investidores colocam um grande montante de capital e eles são sócios minoritários. Eles entram com uma participação pequena, porque quem toma risco empresarial é que detém participação maior numa empresa. Agora, na prática, isso deve ser sim considerado para distribuir as participações. Então, mais uma vez, usando a regrinha dos pesos, se você cria uma regra, né, que, sei lá, se você colocou 10 mil é 1, colocou 20 é 2 e assim por diante, atribui uma nota e faz um cálculo depois. Hoje em dia, pessoal, com inteligência artificial é muito fácil criar ferramentas para calcular a participação. Quem sabe até no dia do lançamento desse vídeo, a gente aqui na Safe já não tenha publicado uma ferramenta com esse propósito. Então, coloca aí, capital é muito importante na hora de pesar a participação. Terceiro critério que é muito relevante você considerar, o nível de importância daquele sócio para a empresa funcionar. Então, o know-how que ele tem, a experiência que ele tem, o papel que ele vai exercer, o quão relevante esse papel é para a empresa existir, para ela poder se movimentar, sair do lugar. Não adianta, por exemplo, você ter uma empresa de tecnologia, você deter a grande maioria do capital social se você quer trazer um sócio onde a tecnologia vai ser desenvolvida por um sócio que tem 1% da empresa. Não que isso não aconteça ou não possa acontecer. Claro que pode. Se você vendeu bem o projeto, se você cuida de todo o resto, se você é o cara que movimenta, tem a ideia, capta negócios, gera oportunidades, aquele sócio desenvolvedor nem sempre ele tem visão de mercado, nem sempre ele quer empreender. Então, dar 1%, 2% faz super sentido no modelo de vesting ali, super legal. Agora, na prática, isso deve ser considerado, porque muitas vezes o know-how, o conhecimento e o nível de importância de um sócio é tão ou mais relevante do que o capital que um outro sócio investe, por exemplo, ou do que o tempo que o outro sócio investe. Então isso deve ser considerado também na hora de pesar as distribuições de participações. Esses 3 critérios simples, básicos, já te dão um grande norte para você tomar boas decisões na hora de distribuir participações aí no seu negócio. Considere isso na hora de fazer esse balanceamento, para não dividir simplesmente meio a meio ou em 3 partes iguais, porque nem sempre isso vai se refletir de forma justa, de forma igualitária, e no futuro isso pode gerar conflitos. E vai gerar conflitos, pela minha experiência, já gerou vários conflitos que viraram um grande dor de cabeça para todo mundo que estava à frente do negócio. E tem mais um ponto que é um bônus aqui, tá, pessoal? Se você tem uma empresa e só você e mais um sócio, evite 50-50. Pode funcionar? Pode. Eu mesmo sou prova viva de que pode funcionar. Quando eu comecei a Safe com meus sócios, éramos dois, hoje temos mais sócios aqui no grupo, mas quando a gente começou éramos 2 e dividimos meio a meio entre os 2. Funcionou bem, mas porque nós 2 tínhamos um alinhamento e ainda temos um alinhamento muito grande. A gente sempre se deu muito bem, as coisas funcionaram muito bem, mas tinha tudo para dar errado também. Então, não use o nosso exemplo como uma referência. Use o exemplo de outros vários que deram problema porque estava dividido meio a meio. Por que isso é um problema? Porque na hora de tomar decisões, o meio a meio sempre fica mais difícil. Estabelecer critérios de desempate, estabelecer para onde você vai, muitas decisões ficam travadas, o movimento da empresa fica travado porque ou você toma a decisão de forma unânime ou você não toma a decisão. Concorda? Então 50-50 tem uma dificuldade maior, é bom evitar. Eu fiz inclusive um artigo no meu LinkedIn sobre isso há bastante tempo, tem uns 2 anos. Esse artigo foi muito relevante à época ali, o pessoal gostou bastante, porque justamente aponta a realidade de muitas empresas no Brasil, porque eu sei que muitos sócios dividem meio a meio as suas empresas. Muito cuidado com esse tipo de divisão. Se você ficou comigo até aqui neste vídeo, ou mais uma vez, peço para você deixar o seu like,
para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. É muito importante deixar o seu like, não custa nada, para nós é muito importante, ajuda demais. Se inscreva para receber mais conteúdos como este, ou conteúdos que a gente tem publicado aqui constantemente todas as semanas. Essa é uma playlist que a gente está montando, construindo, para servir como um norte societário para você. Então confere o primeiro vídeo da playlist, esse é o segundo vídeo, deixa seu like lá também. Qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição, você pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp, a gente vai poder te atender com muita alegria, muita felicidade, e eu espero ter te ajudado nesse vídeo de hoje. Nos vemos então no nosso terceiro vídeo dessa playlist. Até lá!